Olá, sejam bem-vindos ao canal Mãe Te Ajuda. Na aula de hoje estaremos falando sobre operações com frações. Vamos lá? Bom, se nós temos duas frações com o mesmo denominador, basta somar os numeradores e repetir os denominadores. Então, aqui no caso, eu tenho 1/5 mais 1/5, eu vou ficar com 2/5. Então, soma de frações com o mesmo denominador, nós somamos os numeradores e repetimos os denominadores. Agora, se nós temos frações com denominadores diferentes, aí nós não podemos somar direto, nós temos que primeiro fazer o MMC. E como é que a gente faz o MMC? A gente tem aqui os denominadores 5 e 3. 5 e 3, vamos achar o MMC. Primeiro a gente vê se pode dividir por 2, nesse caso 5 e 3 não pode ser divisível por 2, a gente verifica depois se pode ser divisível por 3. 5 não pode ser divisível por 3, então nós repetimos o 5 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Então a gente coloca 1 aqui embaixo. Agora a gente vai ver se ele é divisível por 5. 5 é divisível por 5, dá 1. E o outro nós já resolvemos. Então, a resposta aqui do MMC vai ser 3 vezes 5 igual a 15. Como o MMC é 15, os denominadores vão ser 15 para transformarmos essas duas frações aqui de cima em frações equivalentes, para poder somarmos as frações. Então, se o MMC é 15, a gente vai pegar o 15, vai dividir por 5 e vai encontrar o numeral 3. E aí multiplicamos pelo numerador 1. Então, 15 por 5 é igual a 3. 15 dividido por 3 igual a 5. Basta multiplicar os numeradores por esses resultados que nós encontramos aqui. Então, vai ser 3 vezes o 1 é igual a 3. 5 vezes 2 igual a 10. E no denominador, nós repetimos o resultado do MMC, que vai ser 15. E agora nós podemos somar a fração, porque a fração está com o mesmo denominador. 10 mais 3 igual a 13 quinzeavos. Então, para somar frações, nós temos duas situações. Quando a gente tem o mesmo denominador, então basta somar o numerador e repetir o denominador. Quando nós temos frações com denominadores diferentes, nós precisamos encontrar o MMC. E esse MMC, a gente vai dividir pelos denominadores e multiplicar por cada numerador da fração. Teremos uma fração com o mesmo denominador, e basta somar o resultado das multiplicações dos numeradores. Um outro exemplo agora, a gente tem 2/8 mais 1/5. Para denominadores diferentes, para poder fazermos a soma dessa fração, a gente tem que fazer o MMC entre 8 e 5. Então, 8 e 5, primeiro a gente verifica se esses números são divisíveis por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 5 dividido por 2 não dá, então repete o 5. Daí podemos dividir novamente por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não pode ser divisível por 2, repetimos o 5. Dividimos novamente por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Repetimos o 5. E agora dividimos por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o resultado, vamos multiplicar agora o 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MMC entre 8 e 5 é 40. Então, esse vai ser o denominador, 40. E agora, nós vamos pegar o 40 e dividir por 8. 40 por 8 dá 5. E vamos multiplicar por 2, que vai ser igual a 10. 40 dividido por 5 dá 8. 40 dividido por 5 dá 8, vezes 1, 8, igual. Agora, nós vamos somar, já temos frações com o mesmo denominador, vamos somar os numeradores e repetir o denominador. Então, 10 mais 8, 18, 40 avos. 18 40 avos. Mais um exemplo de soma de frações com denominadores iguais. 3/8 mais 5/8. Então, se eu tenho 3/8 mais 5/8, eu vou somar os numeradores e vou repetir o denominador. 5 mais 3, 8. Repito o denominador. 8 dividido por 8 vai ser igual a 1. Então, 3/8 mais 5/8
repito o denominador, somo os numeradores e aí vou encontrar o resultado. Frações com denominadores diferentes. Eu encontro o MMC dos denominadores, divido pelos denominadores das frações e multiplico pelos numeradores. Então, aqui como exemplo, eu tenho 4 quintos menos 3 quintos, eu vou subtrair o numerador, 4 menos 3, 1, e vou repetir o denominador, 1 quinto. Então, toda fração que tem o mesmo denominador, para subtrair, a gente repete o denominador e subtrai o numerador. Então, como exemplo, se eu tenho 2 terços menos 1 quarto, eu tenho denominadores diferentes, eu vou fazer o MMC de 3 e 4. Então, eu divido por 2. 3 eu não divido, repito o número. 4 dividido por 2 dá 2, divido por 2 novamente, repito 3, 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 3, 1, 1 e 1. Agora basta multiplicar, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, o MMC é 12. Então, esse vai ser o denominador. Então, eu vou dividir o MMC por 3, 12 por 3, 4, e vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Vou dividir o MMC por 4. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. E repito o denominador. Então, 5 dozeavos. Então, é o mesmo processo da soma. Subtração com denominadores diferentes. Eu faço o MMC para transformar as frações em frações com o mesmo denominador e subtraio o numerador repetindo o denominador. Para calcular, então, a multiplicação de frações, basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, para multiplicar 3 oitavos vezes 5 oitavos, nós vamos multiplicar os numeradores. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 8, 64. Viu como é simples? Então, se eu tenho 1 quarto vezes 1 terço, eu vou multiplicar o numerador 1 vezes 1 e o denominador 4 vezes 3, 12. 1 dozeavos. Se eu tenho 2 quintos vezes 3 quartos, eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Para dividirmos frações, também é muito simples. Nós repetimos a primeira fração e invertemos a segunda fração. Daí, nós vamos ter o seguinte: 5 dozeavos vezes 7 terços. E aí basta multiplicar 5 vezes 7, 35. 12 vezes 3, 36 avos. Então, 35, 36 avos. Um outro exemplo, 1 nono dividido por 6 quinzeavos. Então, nós vamos repetir a primeira fração, colocar o sinal de multiplicar e inverter a segunda. 15 sobre 6. Então, agora é só multiplicar. 15 vezes 1, 15. 9 vezes 6, 54 avos. Então, 15, 54 avos. Então, viu como é fácil? Se você gostou, clique em se inscrever para receber notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até lá!